Olá, aqui estamos mais uma vez reunidos para a nossa reflexão com o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós, da comunidade espírita Caminheiros do Amor, trazemos esses momentos com muito carinho, com muito amor, pedindo aos amigos espirituais que sempre nos iluminem, que nos orientem, para que a gente possa bem entender todos esses ensinamentos que chegam através do Evangelho, para que depois coloquemos em prática. E assim, antes de iniciarmos, vamos fazer a nossa prece pedindo aos benfeitores espirituais que nos abençoem, que iluminem o nosso pensamento, aqueçam o nosso coração, nos colocando em sintonia com o Mestre Jesus, para que assim nós, seus pequeninos discípulos, possamos, junto com o Mestre, beber desta água que traz a condição da calma, a condição da esperança, a condição da alegria para a nossa vida. Assim, vamos agradecendo ao Pai por mais esse momento e pedindo aos bons espíritos que estejam hoje sempre conosco, nos ajudando, sem dúvida nenhuma, a colocar em prática todos esses aprendizados. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E vamos nós então aqui nos nossos estudos, nas nossas reflexões. Estamos terminando o capítulo 24, Não pôr a candeia debaixo do alqueire. E nós vamos então trabalhar três itens, o item 17, o item 18 e o item 19, que tem como título Carregar a cruz, quem quiser salvar a vida. É um convite que Jesus está fazendo para nós. E aqui o Kardec ele vai trazer duas passagens do Novo Testamento que é Jesus falando com a humanidade, né? E o Kardec escolheu essas duas passagens exatamente como um belo fechamento do capítulo, como ele querendo dizer para a gente, né? O Kardec querendo dizer para a gente, olha, então esse capítulo aqui nós estudamos sobre a mensagem, o valor, a importância da mensagem do Mestre Jesus. Essa mensagem é a luz, é a verdade, que deve estar sempre acima de qualquer situação, que deve ser sempre distribuída a todos, seja através da nossa palavra, seja através dos nossos comportamentos, que a gente possa levar essa luz adiante, né? E aqui então o Kardec vai trazer essas duas passagens do Novo Testamento exatamente para dizer assim para a gente, bom, então agora vocês conhecendo a importância da mensagem, conhecendo como Jesus trabalha essa mensagem, porque através das parábolas, através das frases de efeito forte, que muitas vezes ele precisou usar, ele foi marcando, né, através dos tempos, todo esse ensinamento da grande mensagem de amor, de paz, de perdão que ele trouxe para todos nós. A mensagem de um Deus que é Pai. E então Kardec fala, bom, depois de tudo isso, qual é a tua decisão? Que caminho que você vai escolher? Você, após ler, refletir sobre todos esses ensinamentos, todas essas mensagens, você ainda pende para as questões do mundo material, ainda está naquela condição de valorizar os prazeres, as brincadeiras, a condição da facilidade, ou você já reconheceu que a vida é um pouco mais, que a vida é uma oportunidade, é um grande treinamento, é uma experiência valiosíssima para o nosso espírito, que a gente pode, sem dúvida nenhuma, ter momentos de alegria, ter momentos de felicidade, desfrutar, né, de momentos gostosos, sem dúvida, mas que vamos ter momentos onde vão chegar obstáculos, onde vão chegar dificuldades, onde vão chegar desafios, onde vai chegar a nossa irmã dor. São oportunidades que vão ser trazidas como numa grande escola, porque o aprendizado se faz
através da passagem de obstáculos, do aprendizado, né? Então, qual caminho nós escolhemos? O da facilidade, ou a gente já reconhece que precisamos nos esforçar, né? Trabalhar conosco mesmo, trabalhar a nossa condição intelectual, buscar estudar, buscar conhecer para poder discernir melhor, trabalhar com a nossa condição moral, refletindo junto com os ensinamentos de Jesus, buscando com ele tirar as dúvidas e verificar o que é melhor fazer. Como conversar com os nossos irmãos que não têm a mesma opinião que nós, ou que são divergentes, não nos aceitam plenamente, como conviver em família com o diálogo fraterno, com a aceitação do outro, como ele é. Então, aqui o Kardec vai trazer para a gente essas duas passagens para a gente poder fazer essa reflexão e tomar a nossa decisão. Já que nós estamos fazendo aqui, né, é o primeiro evangelho do ano de 2023, então a gente tem essa condição também de pensar, bom, qual é a decisão para esse ano que se inicia, né? Qual as mudanças, quais as reformas que eu preciso fazer comigo, porque tudo vai melhor quando nós cuidamos de nós mesmos, quando a gente se olha e se cuida, se transforma num ser humano de verdade. Às vezes a gente quer tapar o sol com a peneira e fala assim, não, tá ruim, eu vou reformar a casa, não, tá ruim, eu vou trocar de carro, não, tá ruim, eu vou trocar de emprego. A gente até pode fazer tudo isso, mas na verdade precisamos nós cuidar de nós, fazer essa reforma interior conosco mesmo, porque o resto vai ficar tudo muito legal, né? E as reformas exteriores vão acontecer e vão até somar, né, para ficar cada vez melhor a nossa vida. E vamos lá então aqui com o Kardec, né? Então, Kardec trouxe para gente uma passagem que está lá em Lucas, e essa passagem ela tem a ver com o último item que a gente trabalhou, né? E com alguns itens também desse capítulo, que fala a respeito da luz, da importância da gente levar a mensagem de Jesus adiante, nunca ocultá-la. Então diz assim essa passagem de Lucas: Bem-aventurados sereis quando os homens vos abordarem, e quando vos separarem e carregarem de injúrias e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Folgai naquele dia e exultai, porque olha que grande é o vosso galardão no céu, porque desta maneira tratavam os profetas e os pais deles. Então, aqui, essa bem-aventurança é como se Jesus estivesse chancelando, confirmando para nós, dando para nós essa garantia de que se formos firmes na nossa fé, se tivermos realmente a decisão única de estarmos do lado dele, seja em que momento for, seja junto de quem for, que nós sejamos verdadeiros o tempo inteiro, que a gente se houve essa decisão por seguir Jesus, que sejamos cristãos, independente da situação, independente de quem estiver junto com a gente, independente do momento. Uma vez cristão, sempre cristão, né? Sempre trabalhar, né, com os outros de forma harmoniosa, de forma carinhosa. Existem situações realmente que botam a gente em xeque, não é? Às vezes é no trabalho, às vezes é no grupo de amigos que querem saber a respeito da nossa forma de fé, por que a gente tem determinados pareceres, e a gente precisa saber falar com as pessoas sem magoá-las, sem ofendê-las, sem colocar a condição da fé do outro como uma forma errada, porque isso já foi feito muitas vezes no passado, né? Hoje a gente não precisa fazer assim.
Todas as formas de fé, na verdade, levam a Deus. O que muda são as práticas. Então a gente não deve nunca se colocar na posição do oposto, daquele que se acha melhor. Não, não. A gente coloca sim aquilo que a gente entende que é verdadeiro para nós e respeita aquilo que é verdadeiro para o outro também. Dá direito ao outro de ser como ele é, assim como a gente quer ter o direito de ser como nós somos, de acreditar naquilo que achamos melhor para nós. E na dúvida, buscar Jesus. Jesus é mestre e modelo sempre. Quantas personalidades Jesus não precisou estar em contato, conversou com todos com dignidade, fosse lá aqueles representantes do governo, do alto governo romano, fossem as pessoas mais simples e humildes que o procuravam, fossem os judeus que buscavam sempre cutucá-lo, ele sempre foi cordial com todos. É óbvio que nós não temos uma inteligência de um espírito crístico como Jesus, mas nós temos ele como modelo e sim, devemos nos esforçar para caminhar rumo a ele. É ele o nosso objetivo. Então, porque muitas pessoas falam assim, mas eu não sou Jesus, eu não sou Maria Teresa de Calcutá. Lógico que nós não somos, nós não somos um Francisco de Assis, mas nós vamos chegar lá. É o destino de todos nós, é um destino inexorável. Ou seja, não adianta a gente querer que não, porque vai ser mais cedo ou mais tarde. Vai depender da velocidade que a gente decidir aprender, decidir querer Jesus por perto. Então, para nós, fica essa garantia, uma vez cristãos, exemplificando o ser cristão através da boa palavra, a palavra carinhosa, a palavra cordial, a palavra respeitadora, o silêncio para não brigar, não é? Através do nosso comportamento, um comportamento harmônico, equilibrado, também respeitoso para com os ambientes, seja lá onde a gente estiver. Através do nosso pensamento, porque nós sabemos que aqui no planeta Terra convivemos com outros irmãos da dimensão espiritual. Estamos aqui falando, mas quantos não estão nos ouvindo na dimensão espiritual? Outros observando, outros aprendendo. Então também temos o compromisso do pensamento. Então, ser cristão em pensamento, tomar cuidado com as formas mentais que a gente produz, não é? Às vezes a gente fala assim, não, mas eu aceito a seguir Jesus. Pela fala, pelo comportamento, só que aqui dentro e aqui ainda há vibrações e desconexões com o ensinamento do Mestre Jesus. Então, aquela coisa que Jesus fala, orar e vigiar, é para nós mesmos, porque somos seres frágeis ainda, estamos num processo de crescimento. Muitas vezes vai acontecer isso mesmo, até a gente se surpreende. Poxa, era um pouco, né? Depois de tudo que se leu, depois de tudo que se aprendeu, ainda estou pensando assim, ainda estou sentindo isso, e aí a gente corre para se corrigir, né? Então, algumas vezes vamos, ou muitas vezes vamos falhar, vamos ter esses lapsos, né? É o homem velho tentando ficar aqui e não deixar o homem novo para subir rumo à felicidade. Então, tem que ficar atento e se corrigir. Então, aqui essa primeira mensagem que vem do Novo Testamento está bem assim: bem-aventurados aqueles que fizerem força, né, para se esforçarem para mostrar realmente a minha mensagem, para divulgar a minha mensagem, para colocar essa mensagem acima de qualquer situação, que é a história da candeia acima do alqueire, né? Não embaixo do alqueire. Nós somos candeias vivas. Então, para nós, a gente tem que ficar lá em cima. Tem uma frase muito bonita que diz assim: a vela ilumina a escuridão, e essa não apaga a vela por maior que seja, ou seja, a escuridão não apaga a vela por maior que a escuridão seja, mas um sopro pode apagar uma vela. Qual é a diferença?
O sopro é a nossa decisão. A situação pode ser de luz, pode ser de escuridão. Se eu decidir pela luz, ela continua lá. Ela pode ser pequenininha, dentro de uma escuridão imensa, mas vai ter uma luzinha. Agora, se eu decidir pela escuridão, pela ignorância, pela condição da negação, escolhendo, sem dúvida nenhuma, a condição da matéria, eu apago essa luz. E aí haja escuridão, né? Muito bem, e vamos lá para a segunda passagem. A segunda passagem, ela é do Novo Testamento também, está lá em Mateus, está em João e também está em Marcos. Eu vou passando rápido, gente, mas como a gente falou aqui, é o item 17, 18, 19 do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então corre lá depois para dar uma lidinha, porque é bom, né? A gente ouve e depois lê para fixar a mensagem. Então essa passagem do Novo Testamento diz assim: E chamando a si o povo com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser me seguir, ele não está falando assim, olha, todos vocês me sigam, não. Ele falou, se alguém me quiser seguir, então ele está falando para alguns. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então ele está fazendo um convite. É um convite para todos, mas como Jesus é o responsável pelo planeta, ele sabe muito bem que nem todos estão na condição de o seguir, né? Então ele já dá a dica. Se alguém me quiser seguir, ele está fazendo um convite. E aí ele já dá a condição. Negue a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Negar as condições das paixões, de tudo que nos liga à condição da matéria. Nós, espíritos encarnados temporariamente aqui na matéria, nós devemos e podemos utilizar e usufruir dos bens materiais. Eles são instrumentos para que o nosso espírito possa realizar essa história de aprendizados que a gente veio aqui fazer. Eles não nos pertencem. Tudo que é da matéria é oferta, é presente de Deus para nós espíritos aqui estarmos, né? Então, Jesus já vai falando, olha, isso, os bens materiais, as vantagens, os interesses, tudo que é ligado a vícios e defeitos, não são a minha realidade. A minha mensagem, ela fala de simplicidade, de humildade, de caridade, de bem-querer, de desapego à matéria, da condição do entendimento do essencial, que é o essencial, o espírito, os valores espirituais. É nisso que ele está aqui falando. Ele não está falando para a gente se esquecer da gente, deixar de aprender, deixar de tomar banho, deixar de comer, deixar de comprar uma coisa. Não, não é esse. Negue, se negar, né? O que ele está falando aqui é para a gente prestar atenção onde que a gente está pondo o nosso valor maior. O nosso valor maior sempre será o valor dos bens espirituais, porque são esses que vão junto com a gente quando nós retornarmos lá para a pátria espiritual, e nós vamos retornar, né? Então, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que é tome a sua cruz e siga-me? Decidiu por mim, né? Porque ele está falando, quem quiser me seguir. Então, se decidiu por mim, então, meu irmão, você presta bem atenção com a sua decisão, porque vai ser diferente do que é ser conduzido apenas pelos valores da matéria. E, sem dúvida nenhuma, ao me seguir, você terá que ser responsável pelos seus aprendizados que você vai fazer nessa vida. Então, toma a sua cruz. A cruz é o caminho.
não é? É o caminho do aprendizado, é o caminho da responsabilidade. Às vezes a gente fica com aquela noção antiga, né, de cruz na nossa cabeça, é bom a gente tirar, porque cruz também tem o eixo cartesiano, x e y lá na matemática, que era muito divertido resolver as questões, não é? Então não vamos ficar com aquela imagem ruim. A imagem da cruz, ela traz para a gente a condição de uma mensagem de libertação. E aí eu vou ler para vocês uma mensagem do Emmanuel, que ele fala assim: o Cristo deixou a cruz por mensagem destinada a múltiplos endereços. Aos que buscam elevação, o braço vertical simboliza o caminho reto para a vida superior. Para os fortes, convite ao sacrifício pessoal pela felicidade dos outros. Para os fracos, simboliza refazimento. Para os desvalidos, essa parte vertical simboliza a esperança. Para os bons, chamamento ao serviço espontâneo para o próximo. Para os maus, apelo à resignação. E aí o Emmanuel vai. Essa mensagem está no Livro da Paz, psicografado pelo Chico. É muito linda. Ele fala várias coisas, aos enfermos, esse braço vertical é a saúde, aos solitários a companhia, aos cansados o refúgio, o que é que a cruz simboliza, o que ela é para cada um de nós, né? Essas situações somos nós. Para os perseguidos, a cruz representa o socorro, para os ofensores, a tolerância, aos aflitos, o reconforto. Aí termina assim: todas as criaturas, quaisquer que sejam, como estejam e onde estejam, a cruz oferece também o braço horizontal, expressando em qualquer tempo a infinita misericórdia de Deus, sempre de braços abertos. A paz pode passar a residir hoje mesmo em nosso campo íntimo, basta-lhe ofereçamos refúgio da compreensão, e isso depende de nós. Que a paz do Mestre Jesus esteja hoje e sempre com todos, que possamos tirar bons pensamentos e decisões do estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus.